Pai bendito, te louvamos e te adoramos por essa manhã que podemos celebrar, louvar o teu nome, participar desse momento de comunhão, da ceia do Senhor. E agora, quando a tua palavra será ministrada, compartilhada, oramos que o teu Espírito Santo comunique no íntimo de cada coração, trazendo revelação ao espírito de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão celebrando e adorando ao Senhor nessa manhã, também daqueles que virão ter acesso a essa mensagem no futuro. Pai, que essa palavra traga transformação, cura, libertação, que essa palavra nos atraia para um relacionamento, uma comunhão mais profunda contigo, Pai. Que a tua palavra abra o nosso entendimento para entendermos verdades impactantes, que vão nos levar a viver uma vida que agrada ao teu coração. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Havia um grupo de marinheiros no seu navio que de repente foi surpreendido por uma tempestade. E em meio ao desespero, cada um começou a orar e chegaram para o líder daquela tripulação e falaram para ele: ore a Deus para que essa tempestade cesse. E aquele homem falou assim: faz tanto tempo que eu não oro, talvez mais de 15 anos, a última vez que eu entrei na igreja, nem lembro quando foi, não vou orar, não vou orar. Mas eles insistiram tanto que ele, constrangido, acabou soltando uma oração. Eu queria perguntar para você nessa manhã, como que vai a tua vida de oração? E aí aquele homem orou assim: Senhor, faz tanto tempo que eu não oro, que eu não falo contigo. A última vez que entrei na igreja foi há 15 anos. Mas eu te prometo que se o Senhor nos levar seguros à terra firme, pelos próximos 15 anos, eu não vou te incomodar. Será que a tua vida de oração é assim? Será que a gente entende como que é um relacionamento, uma vida de oração? Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre oração. E oração, queridos, é essa via de duas mãos. Oração é o meio que nós nos dirigimos ao Senhor com a esperança, com a fé, com a necessidade de alcançar algo. Mas a oração também deve ser algo que Deus consegue de nós aquilo que Ele deseja. Então tem que ser essa via de duas mãos. Se a oração for uma via de mão única, não é oração, é exploração. Você já parou para pensar nisso? Quando você vai para o teu momento de oração, será que você está preocupado só em conseguir alcançar aquilo que você deseja da parte de Deus? Ou você está também interessado em saber o que Deus deseja alcançar na tua vida, através da tua vida? Eu queria conversar com vocês sobre esse tema de oração, baseado no livro do profeta Jonas. Vou pedir para você abrir aí, livro do profeta Jonas. Eu queria te perguntar assim: olha, se eu falasse para você de alguém que ora, alguém que clama ao Senhor, de alguém que se humilha, que jejua, alguém que faz ofertas, alguém que faz votos, o que você imaginaria dessa pessoa? Essa pessoa é um crente de verdade, não é? É isso que a gente espera de uma pessoa realmente que ama a Deus, que busca a Deus. E se eu falasse para você de alguém desobediente, que deixou de ir à igreja, que não ora, que gosta de ficar dormindo, que é murmurador, raivoso, impaciente, o que você pensaria dessa pessoa? Você ia pensar: essa pessoa é um desviado, é um ímpio. Então, quando a gente olha aqui para o livro de Jonas, Jonas é
É um pequeno livro do Antigo Testamento que tem somente 4 capítulos. E, na verdade, a mensagem de Jonas, o que nós encontramos ali é uma queda de braço entre Jonas e Deus, no que diz respeito ao destino da cidade de Nínive. Só para te dar o contexto, Jonas era esse profeta chamado por Deus, mas Nínive era a capital da Síria, que era um arqui-inimigo de Israel. E tinha um histórico de ser um povo muito cruel. Então a Síria constituía uma ameaça para Israel. E quando Deus fala para Jonas, quando Deus fala com Jonas para que vá à cidade de Nínive profetizar, Jonas não quer ir, porque o que ele deseja, na verdade, é a destruição de Nínive. Porque a destruição de Nínive representaria todo o fim da ameaça que Israel pudesse sofrer. Na verdade, a mensagem geral do livro de Jonas é um ensino sobre estarmos dispostos a pregar a palavra e assim evitar a condenação e a destruição de pecadores, caso estes se arrependam. Nós vemos no livro de Jonas o coração de Deus revelado como um Deus que não tem prazer na destruição do pecador, do ímpio, mas em que ele se converta, que ele se arrependa. Mas eu queria olhar nessa manhã especificamente para esse livro e conversar com os irmãos sobre oração. O que nós aprendemos sobre oração no livro de Jonas. Aliás, eu quero encorajar você, algumas vezes você pode ler, meditar num livro da Bíblia com um foco específico. Puxa, eu vou aprender tudo que esse livro fala aqui sobre oração, por exemplo, ou sobre santidade, ou sobre relacionamentos. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Mas o que nós encontramos no livro de Jonas, quando nós olhamos com essa lente da oração, é um paradoxo, um verdadeiro paradoxo. E o que é um paradoxo? Paradoxo é uma declaração aparentemente contraditória, mas que pode conter alguma verdade ou lógica subjacente. Geralmente desafia a lógica convencional e pode levar a reflexões mais profundas sobre um determinado assunto. Então eu encontro no tema de oração, no livro de Jonas, um paradoxo. E eu dei esse título para a mensagem dessa manhã. Jonas, o paradoxo da oração. É interessante que nos 4 capítulos de Jonas, do livro de Jonas, cada capítulo nós encontramos pelo menos uma oração. E eu vou passear com você ao longo desse livro, nessa manhã, mas focando a cada uma dessas orações e buscando extrair algumas lições importantes para nós aplicarmos para o nosso relacionamento com Deus e nossa vida de oração. Então nós encontramos aí no capítulo 1, se você tem aí a sua Bíblia, aí no seu celular, no seu eletrônico, a sua Bíblia impressa, acompanhe aí no capítulo 1, nós vamos dar uma ênfase na oração que os marinheiros fazem, porque nós encontramos diferentes personagens no livro de Jonas. Além do profeta em si, há outros personagens que também oram, e nós queremos aprender com a oração de cada um desses grupos lições sobre o que Deus espera de nós sobre a oração. Mas no capítulo 1 começa ali dizendo o seguinte, Jonas capítulo 1 começa dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, o livro começa dizendo de uma ação, de uma iniciativa que parte do próprio Deus. Lembra que eu falei para vocês que a oração deve ser uma via de duas mãos, não deve ser um monólogo, mas deve ser um diálogo, uma conversa em que nós falamos, o Senhor nos responde, às vezes o Senhor inicia essa conversa e nós falamos com Ele. Então aqui Deus inicia
essa conversa com Jonas, e ele dá uma direção para Jonas. Quantos aqui gostariam de ouvir a palavra de Deus? Quantos aqui se alegram quando Deus fala com você? É muito bom, não é, ouvir a palavra de Deus? Não é muito bom quando Deus vem e fala ao nosso espírito e comunica algo para nós? Quantos querem que o Senhor fale com você? Amém? E quando Deus fala algo que você não gosta? E quando Deus pede para que você faça algo que você não quer? O que você faz? Jonas fugiu. Comprou uma passagem, entrou no navio e navegou rumo a Tarsis. Será que é uma boa ideia fugir da presença de Deus? Aliás, será que é possível fugir da presença de Deus? O salmista vai dizer no Salmo 139, 7, para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também tu estás ali. Não há como fugir da presença de Deus, queridos. É uma tolice. E sabe, isso aqui mostra uma situação triste, porque Deus estava falando com Jonas, e ao invés de ter uma resposta, porque isso é que é a oração, Jonas simplesmente foge. Como diz a linguagem dos jovens hoje, né? Deixou no vácuo. Mas aí, o Senhor sempre tem um jeito de nos trazer de volta para a oração. E às vezes Deus usa alguns meios muito criativos. No caso de Jonas aqui, mandou uma tempestade. Mandou um vento forte que soprou e caiu. Uma grande tempestade sobre aquele mar. Isso está registrado a partir do versículo 4 até o verso de número 15. Então diz que veio uma tempestade tão violenta que o barco estava a ponto de se arrebentar. Eu quero abrir um parêntese aqui do tema da oração e só colocar algumas coisas importantes. Às vezes nós nos encontramos em situações tempestuosas, situações que a coisa está a ponto de se arrebentar. Às vezes o casamento está a ponto de se arrebentar. Às vezes as finanças estão a ponto de se arrebentar. Os negócios estão a ponto de se arrebentar. Porque nós permitimos entrar no porão da nossa alma uma atitude que não agrada a Deus. Jonas comprou a passagem, entrou naquele navio e desceu para o porão daquele navio, em rebelião a Deus. E às vezes a gente está vivendo esse momento tempestuoso, e diz ali que eles ficaram apavorados, aflitos, desesperados. E muitas vezes, queridos, é essa situação que a gente se encontra. Uma situação de medo, de desespero, porque a situação toma um vulto tão sério, tão dramático, que a gente não sabe o que fazer. E às vezes a gente tenta lidar com essa situação e controlar com as nossas forças, como aqueles marinheiros, eles faziam de tudo, eles tentavam aliviar a carga do navio, para tentar controlá-lo, mas eu quero te dizer que quando uma tempestade é enviada da parte de Deus, não adianta você aliviar o navio, não adianta você jogar para fora as coisas que não são a causa daquela tempestade. Nós precisamos descer lá no porão da nossa alma e encarar realmente a causa da tempestade que nós estamos enfrentando. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, você que está nos acompanhando pela transmissão, qual é a situação que você está vivendo, mas de repente você pode estar passando um momento tempestuoso e ainda não teve a coragem de descer lá no porão do seu coração, da sua alma. Mas é lá que o Senhor quer nos levar, porque é lá que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos encarar para resolver a tempestade.
E ali eles descem até o porão daquela embarcação e encontram o profeta, o homem de Deus, dormindo. E aí eles despertam Jonas e falam: o que você está fazendo aí dormindo, Jonas? Levanta, invoca o teu Deus. Quem sabe ele vem e nos ajude. Irmãos, presta atenção. Quando os ímpios começam a mandar os crentes orar, alguma coisa está errada. Quando aqueles que não temem a Deus, que não conhecem o Senhor, começam a exortar o pastor da igreja, o obreiro, o missionário, diz: o que você está aí levando uma vida sem orar, sem buscar a Deus? Acorda, rapaz. Começa a buscar. Alguma coisa está muito errada. Por isso que eu dei esse tema, o paradoxo da oração. Porque quem de fato era para estar orando estava dormindo. E aqueles que não conheciam a Deus eram os que mais estavam orando. Diz o texto que cada um estava clamando ao seu Deus. E como não viam o resultado, eles vão para Jonas e dizem: olha, você tem que se juntar a nós aqui nessa campanha de oração. Vamos fazer aqui um propósito de buscar a Deus em oração até resolver essa situação. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós estamos atravessando tempestades e não nos posicionamos de trilhar aquele caminho da oração que nos leva para o profundo da nossa alma, até que o Senhor abra os nossos olhos para a gente encontrar o que está alojado ali, causando problema na nossa vida. E diz que esses homens, eles lançam sorte para descobrir de quem é a culpa. Então, basicamente, eles passaram a vida em revista. Começou a perguntar para o outro: e aí, o que você fez de errado? Você aprontou alguma coisa? Como que explica essa tempestade que veio sobre nós? Aí um diz: não, eu não fiz nada, estou com minha vida tranquila, estou em paz. O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Aí de repente alguém disse: olha, mas tem um camarada lá no fundo do navio. Será que não é ele? Sabe, queridos, às vezes a gente permite entrar pessoas em nossa vida, que às vezes as pessoas são usadas pelo inimigo e nós acabamos numa situação muito complicada. Quem que você está permitindo entrar na tua vida? Às vezes o cônjuge permite entrar uma pessoa na sua vida que não é um relacionamento legítimo, abençoado por Deus. E eu quero te dizer que isso aí tem o poder de fazer afundar o teu barco, o barco do teu casamento, o barco da tua alegria. Às vezes você permite entrar negociações na tua vida que tem um poder de afundar o teu trabalho, a tua profissão. Seja cuidadoso com quem que você permite entrar no barco da tua vida. Seja criterioso. Tenha discernimento. Atente para os sinais. Olhe para o fruto de vida daquela pessoa. E eles lançam sorte, então vão falar com Jonas. E aí Jonas finalmente declara o que aconteceu. Jonas diz: olha, isso aí tudo está acontecendo, é por minha causa, eu estou em rebelião, eu estou fugindo de Deus, e por isso veio essa grande tempestade. Aí os caras ficaram apavorados, disseram: mas como assim, quem é você? Ele disse: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu adoro a Deus, aquele que criou o céu e o mar, a terra e o mar. Aí eles ficaram mais apavorados ainda. E disseram: então, e agora? Que loucura é essa que você fez? Por que você fez isso? Então nós temos aqui os ímpios exortando os crentes. Nós temos aqueles que não conhecem a verdade exortando aqueles que são conhecedores da verdade. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser os servos de Deus, o profeta, o homem de Deus, sendo exemplo e inspiração para aqueles que não conhecem a Deus. Nós vimos aqui o contrário. Aí eles falam: bom, o que nós vamos fazer para resolver a situação? E Jonas fala para ele: só tem um jeito. Vocês têm que me jogar para fora do barco. Sabe, queridos, tem situações na vida que só acerta quando a gente joga para fora aquilo que não tem a bênção de Deus.
Quando você tem na tua vida algo que não é abençoado por Deus, é como uma maçã podre no meio de outras maçãs que estão boas. É só uma questão de tempo para todas as outras apodrecerem. Às vezes a gente tem que tirar. E esses homens, eles ficaram incomodados com aquilo, não queriam fazer aquilo, e aí eles tiveram uma ideia. Eles falaram, bom, vamos remar, vamos dar o nosso melhor aqui, vamos voltar para o porto lá em Jope e devolver Jonas para o lugar de onde ele fugiu. Mas diz o texto que quanto mais eles remavam, mais forte a tempestade ficava. E eles não alcançavam nenhum sucesso. Até que finalmente, acompanhe comigo aí, lá no verso de número 14. Eles, depois de tudo isso, eles decidem finalmente orar. E aqui, essa é a oração do capítulo 1 que eu queria frisar com vocês. Porque nós temos homens que não conhecem a Deus fazendo essa oração. Diz, então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Verso 16, ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, olha aqui que mudança na compreensão espiritual, no entendimento, na vida desses homens. Olha que mudança, queridos. Homens que não conheciam a Deus, o texto vai dizer que eles estavam invocando cada um ao seu Deus, mas diante daquela situação de desespero, de pavor, e é geralmente isso que acontece. A gente se achega a Deus, a gente passa a desenvolver um relacionamento com Deus, é no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do desespero que nós nos voltamos a Deus. E o Senhor se revela a nós. E aqui eles tiveram essa revelação porque viram Deus respondendo a oração deles. Quando jogaram Jonas para fora do barco, houve bonança. A tempestade se aquietou. Eles não foram destruídos conforme eles oraram. O Senhor não nos destrua por fazermos isso. E como resultado, o coração daqueles homens se encheu de temor. E eles adoraram ao Senhor, oferecendo-lhe sacrifício, fazendo-lhe votos. Novamente aqui o paradoxo, né? Quem deveria estar fazendo isso? Era Jonas. E o capítulo 1 vai terminar com o verso 17, dizendo, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então nós vemos aqui o capítulo encerrando com a misericórdia e a bondade de Deus, ainda alcançando aquele profeta na sua rebeldia. Porque na verdade, querido, se não tivesse aquele peixe para engolir Jonas, ele ia morrer afogado no meio daquele oceano. O peixe, na verdade, foi a salvação de Deus para a vida dele. Então os marinheiros oraram, ofertaram, fizeram votos e Deus lhes respondeu. Aí nós vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2 começa com uma oração. Então nós vamos ver aqui a segunda oração do livro. Capítulo 2, o verso 1 começa dizendo, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro. E o quê? E ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Eu brinco dizendo que a oração de Jonas aqui foi a oração mais profunda que alguém já fez. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, Jonas, ele começa a fazer essa oração e aí ele se dá conta de que persistir naquele caminho de rebeldia contra a vontade de Deus
só vai levar ele para mais fundo. Você está entendendo isso aí, meu querido? Persistir num caminho de rebeldia, num caminho de desobediência, ignorando a vontade de Deus, preste atenção, isso só vai te levar para o mais fundo. E às vezes as pessoas cruzam uma linha sem retorno, queridos. Jonas aqui, ele ainda teve ali, vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo, ele teve um lapso de sensatez, caiu a ficha, como diz a expressão popular, ele percebeu a insensatez, a tolice, a bobagem que ele estava fazendo, e ele decide então ali se arrepender, confessar a Deus a sua situação, e não apenas isso, ele decide abandonar aquela rota, aquele caminho de rebelião, porque nós vamos encontrar ali no verso 9, que ele declara que ele vai cumprir aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse, os votos que ele fez. Ele diz: mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente. Então, no meio de uma situação tempestuosa que você esteja enfrentando na tua vida, não basta você somente se voltar a Deus, buscar entender qual é a causa do problema, identificar a causa daquele problema, enfrentar aquela situação que está no porão da tua alma, que você tem que confessar, se arrepender. Você precisa tomar uma decisão. A decisão é de abandonar aquela prática, abandonar aquele caminho, porque senão a tua oração não será ouvida, a tua oração não será atendida. Deus é um Deus misericordioso, mas a palavra do Senhor diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, você pode fazer as orações mais lindas, você pode se engajar numa corrente de oração, numa campanha de oração, a mais longa que for. Se não houver disposição no seu coração de abandonar aquilo que não agrada a Deus, não espere que a sua oração seja ouvida. Então, Jonas, ele faz essa oração e ele abandona. E aí nós vamos encontrar, nessa oração que Jonas faz, que o Senhor ouve a sua oração. Porque lá no versículo 10 do capítulo 2, depois que Jonas ora, diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus respondeu a oração de Jonas. Tudo bem que ele saiu dali cheirando não muito bem. Não sei se você já foi numa peixaria, né? Imagine sair com cheiro de vômito de peixe. Imagina depois Jonas indo lá na cidade de Nínive, 40 dias a cidade será destruída, e os caras assim, ó, não aguentando ouvir o cheiro ruim daquele profeta. Mas Deus ouviu a oração, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Daí nós vamos para o capítulo 3, nós vamos encontrar uma outra oração. A oração que nós encontramos no capítulo 3 é a dos ninivitas. Veja, no capítulo 1 nós encontramos os marinheiros que não conheciam a Deus, orando, Deus ouvindo, eles, se enchendo de temor, se voltando a Deus e reverenciando a Deus. No capítulo 2 nós encontramos o profeta que se arrepende do seu caminho rebelde, se volta para Deus, se arrepende, clama, promete cumprir os votos que fez, Deus ouve a oração e o livra da morte. Deus livrou os marinheiros, Deus livrou Jonas, e agora nós vamos encontrar os ninivitas respondendo a Deus em oração diante do anúncio que recebem do profeta. Então o Senhor fala com Jonas para que ele vá à cidade de Nínive. O Senhor fala novamente, e dessa vez, ao invés de fugir, Jonas obedece e vai até Nínive.
E diz que a cidade de Nínive precisava de 3 dias para ser percorrida, tão grande que era. Mas sabe o que acontece, queridos? No primeiro dia que Jonas começa a pregoar o juízo de Deus, quando ele diz, olha, mais 40 dias e essa cidade será subvertida. Só precisou um dia, no primeiro dia, os ninivitas já se arrependeram. Então veja comigo aí os versos 4 a 9. Do capítulo 3. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de panos de saco, homens e animais, e todos façam o quê? Clamem a Deus com todas as suas forças. E além da oração, ele diz, façam o que mais? Deixem-o, abandonem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Então eles fazem essa oração. O que eles fazem? Diante daquele juízo apregoado por Jonas, eles creram, jejuaram, se humilharam, se arrependeram, decidiram abandonar os seus maus caminhos e clamaram a Deus com todas as suas forças. Queridos, até os animais jejuaram. Tamanha era a determinação daquele povo de buscar da parte de Deus um livramento. E aí o que nós vemos acontecendo como resposta dessa oração? Está lá no verso 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. O juízo estava determinado, a sentença estava dada. Era só uma questão de eles se arrependerem ou insistirem no erro para definir o destino daquela cidade. Mas aqui novamente nós vemos um outro grupo de pessoas, pessoas cruéis, pessoas dadas à violência, pessoas que tinham práticas abomináveis aos olhos de Deus, mas essas pessoas se arrependeram de verdade. Elas não apenas se arrependeram, mas elas decidiram abandonar as práticas erradas. E quando fizeram isso, o Senhor ouviu a súplica, o clamor, o jejum, a humilhação deles e não os destruiu. Ou seja, o Senhor respondeu a oração. Não é isso que eles tinham dito? Talvez o Senhor decida não nos destruir se nós fizermos isso. E Deus respondeu a oração. Aí nós vamos lá para o capítulo 4. E no capítulo 4, nós encontramos uma outra oração. Quer dizer, na verdade, nós encontramos aqui no capítulo 4 uma choração. Porque em vez de a gente encontrar um homem orando, nós encontramos um homem murmurando. Em vez de encontrarmos alguém clamando a Deus, nós encontramos um profeta reclamando. Em vez de encontrarmos alguém manso em oração, nós encontramos alguém furioso com Deus. Então veja aí comigo o que diz os versos 1 e 2 do capítulo 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Gente, esse é um negócio difícil de entender. Qual é o missionário que é enviado para o campo, prega a palavra de Deus,
E todo mundo naquele lugar se converte. E ao invés de ele celebrar e ficar triste, escrever uma carta para a agência missionária, mandar um e-mail dizendo: "Não, teve um avivamento aqui, o povo se converteu", ele ficou indignado, ficou triste. Porque ele não queria que acontecesse exatamente aquilo que ele sabia que ia acontecer, conhecendo o coração de Deus, que é misericordioso. E aí ele ora, está lá no verso 2, ele orou ao Senhor. Olha que oração estranha essa aqui. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? E aí ele tenta justificar, dizer que ele estava certo na decisão que tinha tomado de fugir. Ele diz: foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Gente, presta atenção aqui um minutinho. Olha a revelação, olha o entendimento que Jonas tinha do caráter, da natureza de Deus. Ele lista aqui vários atributos que todos nós, quando pensamos, louvamos a Deus por cada um desses atributos. Ele diz: eu sabia que tu és Deus misericordioso. Quantos aqui são felizes por saber que Deus é misericordioso? Deus compassivo, Deus que se compadece, que sente a nossa dor. Muito paciente, cheio de amor, e que promete trazer juízo, castigar, mas depois se arrepende quando encontra um coração quebrantado. Olha, Jonas conhecia. E Jonas vê que o povo de fato se arrependeu, e por isso Deus resolveu não destruir, e aí ele fica indignado. Ele fica indignado ao ponto de, veja o verso 3, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Para mim é melhor morrer do que ver esses ninivitas aí continuar abençoado pelo Senhor. Sabia que tem gente que não se alegra com a bênção de Deus na vida de outros? Às vezes tem crente invejoso, tem gente que quer ver o outro se dar mal, ele só se alegra quando ele experimenta a bênção de Deus na vida dele, mas ele não consegue se alegrar com o outro sendo abençoado. Então, Jonas, ao invés de oração, começa com essa choração aí diante de Deus. Aí depois que ele fala isso, o Senhor responde a Jonas, verso 4. O Senhor lhe respondeu: Jonas, a linguagem jovem, né? Fala sério, Jonas. Tem alguma razão para essa fúria toda? Você está bravo, está irado? Jonas, você está fora da casinha. Tem razão para isso aí? Sabe o que Jonas faz? Deixa Deus no vácuo, não responde. Sai fora fazendo biquinho e diz: não quero mais brincar. Não gosto mais dessa brincadeira. E diz que ele saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, preste atenção, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda tinha um pouquinho de esperança. Quem sabe Deus dá pelo menos uma sapecada de fogo ali, mata pelo menos metade daquela cidade. Ele ficou ali com os dedos cruzados, torcendo, né? E saiu da presença de Deus, não queria mais conversa com Deus. Bom, como eu disse para vocês, o Senhor sempre sabe nos trazer de volta para a oração, e Ele usa meios criativos. Primeiro Ele usou uma tempestade lá, para trazer Jonas para o prumo. Agora, Deus faz crescer uma planta, ali na frente do abrigo de Jonas, e aquela planta cresce e forma uma sombra abençoada. Diz que Jonas ficou muito feliz com aquela sombra. Mas aí no dia seguinte, Deus mandou um verme. Queridos, Deus é criativo.
ele manda vento, ele faz crescer uma planta, depois ele manda um verme, depois ele manda um vento quente. E aí o verme, a lagarta, foi lá e envenenou a planta e a planta morreu e secou. Aí diz o verso 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e aí ele ora novamente. Para mim seria melhor morrer do que viver. Aí Deus retoma aquela oração com Jonas. Bom, vamos conversar de novo, Jonas. Jonas, está certo você ficar bravo desse jeito? Tem algum sentido essa tua raiva, essa tua fúria? Olha o que ele responde para Jonas. O que Jonas responde para o Senhor? Tenho sim, tenho toda a razão. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Aí o verso 10 diz, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, queridos, nós vemos aqui na oração de Jonas, ou na murmuração, na reclamação de Jonas, quais são os sentimentos que estão ali nas palavras dele? Descontentamento, raiva, pedindo para si a morte. E a gente fica pensando assim, na história de oração desse livro. Deus poupa os marinheiros, porque oram, clamam a Ele, e Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, os responde. No capítulo 2, Deus poupa Jonas, manda um peixe, primeiro submarino, e aí salva a vida de Jonas, tira ele das profundezas, porque ele clama, ele se arrepende e pede misericórdia a Deus. Então, os marinheiros foram poupados, Jonas foi poupado. Depois os ninivitas clamam a Deus, jejuam, se humilham. Deus os atende, estende misericórdia e não os destrói, e os poupa. Os ninivitas foram poupados. Poxa, será que Jonas não enxergava nada disso? Sabe aquele negócio que ele mesmo foi poupado? Ele viu os marinheiros serem poupados, mas ele não quer que os outros sejam poupados. Às vezes a gente quer a bênção de Deus na nossa vida, mas na hora da gente estender a graça sobre a vida do próximo, a gente sonega. É disso que fala aquela parábola do credor incompassivo, né? Do homem que teve uma dívida impagável perdoada, depois ele encontra o seu conservo, seu concidadão, que lhe devia uma quantia muito menor, e ele resiste em entregar, em perdoar, em conceder perdão, assim como ele tinha sido perdoado de algo muito maior. E o Senhor Jesus traz um ensino através daquela parábola, dizendo, assim também o meu Pai fará a vocês, se não perdoarem uns aos outros de todo o seu coração. Agora, você sabe por que 2 vezes Jonas pede para si a morte? Ele fica irado, fica reclamando, fica indignado. Porque o que nós aprendemos com esse texto, queridos, é que a oração errada é aquela que tenta impor a nossa vontade, em vez de priorizarmos a vontade de Deus. Talvez esse aqui é o maior ensino sobre oração que nós extraímos do livro de Jonas. Às vezes a nossa prioridade é o que eu quero. O que eu quero que Deus faça, a minha vontade. Muitas vezes nós gastamos muito tempo em oração, muitas das palavras que nós liberamos no tempo de oração, todas elas são nesse sentido. O que eu quero que aconteça a mim, o que eu quero que Deus faça para mim, o que eu quero que Deus me conceda.
E poucas vezes nós oramos dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar? Aqui tem um paradigma, queridos, que precisa ser quebrado. A oração não se trata daquilo que Deus faz para cumprir a minha vontade. Eu tenho que estar comprometido também em me empenhar de fazer aquilo que agrada ao coração do Pai. E nós vemos que quando nós não temos esse entendimento, quando a minha vida de oração ela prioriza a minha vontade, o resultado disso vai ser ressentimento, vai ser mágoa com Deus, vai ser fugir da presença de Deus, vai ser se distanciar, vai ser entrar em mares revoltos, em águas turbulentas. Quando a minha vida cristã, a minha vida de oração se traduz em eu buscar a Deus para Ele simplesmente fazer minha vontade, algo está muito errado. E nós vemos isso que aconteceu, por exemplo, com Marta, a irmã de Maria, quando Jesus chega na casa daquelas irmãs, e Maria se senta aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, e Marta está ali estressada, procurando servir uma refeição, e daqui a pouco ela vai ficando cada vez mais estressada, até o ponto que ela chega para o próprio Senhor Jesus, e libera ali uma palavra de condenação da atitude de Jesus. Ela diz: o Senhor não se importa de que a minha irmã me deixe servir sozinha, manda que ela venha me ajudar. Sabe, queridos, quando a gente perde a noção de qual é o real propósito da oração, a gente começa a dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Marta disse: manda que a minha irmã me ajude. Jonas queria que Deus descesse fogo ali e destruísse Nínive. Assim como os irmãos Tiago e João foram falar para Jesus: quero que a gente ore para que desça fogo sobre Samaria. Quando a gente não entende essa dinâmica da oração, a gente vai ficar ressentido, magoado, frustrado, se sentindo injustiçados, e a gente começa a dizer, a determinar o que Deus tem que fazer. Foi isso que Elias sentiu quando entra naquela caverna. Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei aqui, agora eu quero morrer. Um pregador diz: bom, você queria tanto morrer porque não foi lá e se entregou para Jezabel, ela queria tanto fazer esse serviço. Então, amados, não se trata simplesmente de Deus fazer a nossa vontade. É claro que Ele, como Pai de amor, misericordioso, bondoso, cheio de graça, Ele se compraz em nos abençoar. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas lembra que eu falei no começo, quando a nossa vida de oração é só pedir para que Deus nos satisfaça, a gente sai da oração para a exploração. O nosso relacionamento passa a ser um relacionamento nocivo, explorador, sanguessuga. E sabe qual que é o nosso padrão, queridos? É Jesus. O Senhor Jesus, o próprio Deus vai se revelar diante da multidão, através da sua voz, dizendo sobre Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Por que Deus deu esse testemunho acerca de Jesus? Porque Jesus vai dizer: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos dá o modelo, o padrão de como deve ser a nossa vida de oração. Antes de eu perguntar, ou antes de eu expressar a Deus o que eu quero, eu deveria perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor quer? Porque é assim que Ele nos ensina na oração que ficou conhecida como Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Jesus não inverteu essa ordem. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade, aqui na terra e no céu. Ele não falou isso. Lá no Getsemane, diante de
um momento muito difícil. Ele sabia que dali a poucas horas ele enfrentaria uma missão terrível de 2 cruciantes. O que ele diz? Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A minha oração, meu desejo como pastor para cada um de vocês dessa igreja é que nós cresçamos a uma maturidade de entender que mais importante do que a nossa vontade é a vontade do Senhor. Que a nossa vida de oração seja revolucionada, seja transformada. Que nós não sejamos um monte de crentes melindrosos como Jonas, crianças pedindo para morrer, indignados, insatisfeitos, porque a nossa vontade não foi feita. A palavra de Deus fala que a vontade dele, como que é, queridos? É boa, perfeita e agradável. O Senhor é aquele que declara: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mesmo aquilo que você pensa, imagina, acredita que vai ser o melhor para a sua vida, você pode ter certeza que o que Deus tem para você, se for diferente daquilo que você pensa, é melhor do que o que você pensa. Você pode confiar. E quando você toma essa decisão de confiar nesse amor, nessa bondade de Deus, você não vai ficar frustrado, indignado, ressentido, pedindo para si a morte. Você vai se alegrar com tudo que Deus fizer. Você vai se alegrar quando aquele pecador se arrepender diante da mensagem. Ah, pastor, mas você não sabe quanto mal ele fez, quanto sofrimento causou às pessoas, quanta destruição. Tá, mas ele se arrependeu. De verdade, abandonou a prática do pecado e nunca mais voltou para ela. Deus o perdoou. E Deus se alegra nisso. Amém, queridos? Você entendeu essa palavra aí? Vamos viver uma vida de intensidade de oração nesse ano de 2024, mas principalmente de oração marcada por esse entendimento: Senhor, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Vamos nos colocar de pé? Eu quero que você nesse momento aí pense no fundo do seu coração se existe alguma coisa aí no porão da sua alma. Talvez ali situações não consertadas diante do Senhor, situações de pecado que não foram abandonados, que você segue na prática, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus. Você está consciente da rebelião e segue. Você está numa rota de cada vez para um lugar mais terrivelmente profundo. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus e se arrepender, pedir perdão, abandonar, se voltar de todo o coração e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, obrigado pela tua palavra que foi anunciada nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra elucida, traz entendimento e nos aponta o caminho, revela o coração do Pai e a sua vontade. Nos perdoe, Pai, por cada vez que nós buscamos ao Senhor insistindo, impondo que a nossa vontade fosse feita. Nos perdoe por cada vez que nós buscamos ao Senhor sem sequer considerarmos, sem sequer buscarmos saber e entender qual é a tua vontade. Perdoe todo o nosso egoísmo, toda a nossa infantilidade. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe para nos tornarmos uma igreja madura, que ama ao Senhor. E que, como Jesus, entende a missão pela qual nós estamos aqui nessa vida. Fazer a vontade daquele que nos salvou, que nos resgatou, que nos libertou. Eu oro assim, abençoa os teus filhos em nome de Jesus.